Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Para vencer os desafios de deslocamento nas grandes cidades, é preciso planejamento, qualidade e sustentabilidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Mobilidade Urbana. Seja bem-vindo! Os carros começaram a se popularizar nas grandes capitais do mundo. A população parecia ter certeza de que o futuro havia chegado. Em um primeiro momento, reduzimos o tempo dos deslocamentos e o curtir a viagem foi substituído pelo "que horas a gente chega?". Essa aceleração dos hábitos nos centros urbanos nos trouxe consequências físicas e psicológicas também. Hoje, décadas após a invenção do carro e depois de tantas tentativas de melhoria do deslocamento nas grandes cidades, estamos mais uma vez pensando no futuro. Como serão os próximos anos? Como vamos superar tudo isso? A mobilidade urbana deixou de ser um assunto secundário. Diversos seminários e congressos trouxeram à tona o assunto, e o futuro parece incerto e, ao mesmo tempo, totalmente dependente do presente. Como sempre na história da humanidade, o que fazemos tem grande chance de definir o amanhã. Como seremos capazes de fazer essas mudanças? Uma resposta é certa: nada é possível se não tivermos informação e empatia pela vida em sociedade. E para pensar o amanhã, recebemos mais uma vez o engenheiro e vice-presidente da Fundação City Nova, Vitor Macedo. Mas antes, vamos acompanhar a matéria que Ilan Gurgel preparou para nós. Por onde será que ele vai se movimentar hoje? É com você, Ilan. Para manter essa família super feliz assim, a Elisângela e o César precisam ralar pra caramba. Ela, por exemplo, tem 2 empregos e um carro que ela divide com o marido. Para poder se deslocar até o trabalho, então, ela resolveu abrir mão da comodidade que é andar de automóvel e resolveu priorizar o transporte público. Essa escolha não foi recente, não. Ela já usava o transporte coletivo desde os tempos que o Vale Transporte era aquele pedacinho de papel laranja. Desde esse tempo para cá, a Elisângela viu os filhos crescerem, a vida se modernizar e o Vale em papel dar lugar ao bilhete único. A história da Elisângela é bem curiosa, porque a Elisângela ela já usava o bilhete único antes dele ser esse cartão. Na verdade, ela meio que pegou a transição e vai explicar pra gente. Sua vida mudou muito, Elisângela? Sim, com certeza, porque na época era o de papel, né? E depois eu utilizei o cartão Vale Transporte. Usei durante um tempo bastante, sempre desde que eu comecei a trabalhar, principalmente quando eu ia para Pacajus. Na época, então, eu já usava o papel que era metropolitano, né? Isso em 2000. Então, quando passou a ser o bilhete único, para mim foi muito vantajoso porque às vezes eu sempre peguei mais de um transporte. E na época eu solicitei num container que instalaram ali na Praça Coração de Jesus. Então, para mim foi muito vantajoso, muito legal, porque às vezes mesmo com pressa eu salto de um ônibus, pego o outro e nesse ínterim aí de até 2 horas eu não pago nada. E olha só, gente, algo super curioso aqui na vida da família da Elisângela é o seguinte: eles possuem o carro, mas o carro acaba ficando com o marido porque ele precisa deixar as crianças e pegar também as crianças na escola. Então foi a opção da Elisângela andar de transporte público. Eu digo transporte público porque, na verdade, por muitas vezes ela utiliza, inclusive, o metrô, que é aqui também super pertinho. Então você pode fazer essa integração, né? Sim, com certeza. O metrô, na verdade, para mim, eu moro numa região privilegiada porque eu tenho 2 estações próximas, a da Parangaba, do shopping, e aqui a da Juscelino Kubitschek. Então, para mim, no caso, é mais vantajoso quando eu volto do trabalho. Cerca de 10 minutos eu já estou em casa, eu caminho até a estação como uns 3 quarteirões do trabalho até lá. E também é muito legal, porque a questão da rapidez, você ganha tempo mais com a família e descansa mais. Elisângela, agora fala uma coisa pra gente. O fato de agora as viagens nos transportes públicos serem pagas, né, ou serem passadas, digamos assim, tão somente com o cartão, você acha que foi algo que veio para melhorar? Sim, eu acredito que sim. Claro que sempre tem uma resistência, acho que devido a pessoas que às vezes não conseguem lidar com essa mudança, mas
eu vejo como um ponto positivo, né? Nós estamos passando um momento que tudo está mudando, profissões estão se extinguindo e outras surgindo. Então não é um caminho sem volta que a gente tem que ir se adaptando a essa onda da tecnologia, né? Para você, como é que foi essa adaptação? Foi de boa ou a Elisângela sofreu um pouco ali? Não, foi de boa porque eu já fazia uso do cartão, né? Então eu já tinha o costume de estar, sempre como eu passo a próxima farmácia, eu não utilizo o aplicativo porque para mim já é caminho, é tudo questão de comodidade. Eu já passo e recarrego. Então para mim não sofri quanto a isso, porque eu sempre já estava com ele carregado. O que foi vantagem para ela pode não ter sido tanta vantagem assim para o resto da população. Será que foi desse jeito mesmo? Elisângela, o fato de você fazer sempre uso do transporte público te coloca em contato com todas aquelas outras pessoas que estão ali na mesma situação. Na verdade, eu coloco essa situação para saber de você o seguinte: o que é que você escutava também das outras pessoas? O bilhete único, o fato das pessoas agora precisarem recarregar para utilizar. Qual foi a visão geral? Qual foi a opinião de todo mundo? Foi algo positivo ou não? No início, eu acredito que negativo sim, por conta que tem gente que demora a mudança, então eles querem estar andando com o dinheiro. Às vezes não fazia essa coisa prévia da recarga e antes não tinha um aplicativo, hoje tem. Acredito que essa galera jovem, ela não tem essa dificuldade, é mais realmente pelas pessoas mais de idade, que inclusive às vezes o motorista até facilita, se você tem o dinheiro já trocado, ele até recebe. Né? Tem situações. E tem situações que nem já aconteceu comigo. A pessoa às vezes pede para passar e aí ela me dá o dinheiro. Só que para mim não dá, porque o bilhete único, se você passa para outra pessoa, ele meio que cancela. Ah, entendi. E aí, você não pode fazer essa integração, isso, né? O vale transporte, sim. Então muita gente às vezes faz isso, passa o cartão e a pessoa dá o dinheiro trocado. Né? Mas assim, voltando à pergunta, realmente no início teve essa resistência. Eu me lembro que em jogo ficou a questão dos trocadores, que o pessoal já ficou pensando que os trocadores iam, né, acabar, que de fato acabou. Mas volto a dizer, é um caminho sem volta e só nos resta adaptar, mas que a gente vê vantagens, também não é só desvantagem. Para mim foi muita vantagem. Perfeito. E olha só, eu concordo com a Elisângela, tá, gente? Das 10 profissões hoje mais procuradas pelos jovens, 60%, ou seja, 6 dessas profissões sequer existiam há 10 anos atrás. Ou seja, o mundo está mudando, a gente precisa se adaptar a isso. E eu acredito que as pessoas também, quando perceberam o fato de que andando com o dinheiro, isso era mais um chamariz para assalto dentro dos ônibus, e acabaram percebendo que o fato de você ter esse, entre aspas, dinheiro eletrônico é muito mais fácil para você não sofrer esse tipo de violência, as pessoas resolveram deixar tudo rolar e assim aconteceu. Mas Elisângela, olha só, eu acho que a gente está conversando demais, você está um pouco atrasada, quer dizer, eu estou te atrasando para você ir para o seu trabalho. Vamos nessa então pegar o ônibus? Vamos, com certeza. Vamos lá. Você vem com a gente, vamos lá. E lá vai ela para sua parada de ônibus de todos os dias. A parte complicada mesmo foi só esperar o busão certo. Para nossa sorte, ele nem demorou muito. E uma vez chegando, foi só subir os batentes e correr pro abraço. Assim como a Elisângela, existem milhares de outras pessoas na cidade que também fazem uso do bilhete único para ir e vir. E é aqui onde tudo é controlado. O Paulo César e sua equipe é quem comandam a outra ponta do sistema e é exatamente ele que explica pra gente como é que tudo começou. E graças a Deus a Elisângela conseguiu chegar até o trabalho dela. Mas ela só conseguiu fazer tudo isso por causa do bilhete único. E o Paulo César Barroso, que está aqui comigo, ele que é superintendente do Vale Transporte aqui no Cid Ônibus, que vai explicar como é que tudo isso surgiu. Paulo César, fala pra gente. Bom, inicialmente o bilhete único ele é a concepção técnica de um produto de transportes que já existia em alguns centros mais modernos de transporte público. Especificamente no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, nós tínhamos 2 modelos de cartão com ampla integração, programas de utilização de cartão que concede ao cidadão o conceito de integrar temporalmente. E Fortaleza, na região Nordeste, ela foi pioneira desde 2013, quando se pensou numa regra de integração
mais simples e mais objetiva que conseguisse traduzir para o usuário uma operacionalização desse conceito de pagar uma passagem, descer do veículo e utilizar outros veículos sem realizar novo pagamento de maneira simplificada. Até os idos de 2011, o Sindônibus havia lançado um modelo de integração que era difícil para o usuário, para o nosso passageiro entender, porque haviam especificidades, algumas linhas podiam integrar com outras, e isso no imaginário do usuário era complexo de entendimento. Já o bilhete único de 2013, o atual bilhete único, não só o bilhete único Fortaleza como o metropolitano, tem uma linguagem que é muito fácil de ser absorvida pelo usuário, ou seja, porque tudo pode com tudo, todas as linhas do sistema. Então nós estamos falando do cruzamento aí de mais de 240 linhas, em que a pessoa tem uma regra também de utilização muito simples, ou seja, realiza um pagamento e em até 2 horas, no caso do bilhete único Fortaleza, pode ingressar em qualquer outro veículo sem que necessariamente ele pague novamente, graças à utilização desse recurso tecnológico que é o cartãozinho Smart Card, que traduz o chamado cartão bilhete único. Sem sombra de dúvidas, inclusive a Elisângela nos relatou isso. Agora eu queria que você traduzisse um pouco mais pra gente em números, vamos colocar assim, o tamanho disso tudo. Quantas pessoas que são beneficiadas com o bilhete único, né? A Elisângela é uma em quantos mil, em quantos milhares? O maior programa de distribuição gratuita, Ilan, de cartões do Brasil foi o programa Bilhete Único Fortaleza. São 1.200.000 pessoas contempladas, inclusive todos os estudantes. A funcionalidade do bilhete único já está integrada nativamente à carteira de estudante. Então todo estudante já consegue integrar desde a origem, tirou sua carteirinha, já integra temporalmente. Então essas 1.200.000 pessoas que fazem uso diário dos seus cartões, nós temos em Fortaleza, por exemplo, 1.700.000 integrações por mês, somente derivadas a partir da utilização do cartão bilhete único. Então é muita vantagem, porque outrora, por exemplo, quem ia para o trabalho e voltava e utilizava 2 veículos, pagava 2 passagens para ir, 2 para voltar. E com o bilhete único, necessariamente essas pessoas reduziram em 2 passagens, ou seja, reduziram em 50% o custo que tinham e passaram a pagar uma única passagem, transbordando, pegando outro veículo, chega no trabalho e faz o percurso de volta, reduzindo mais uma vez em 50% o custo operacional que tinha com o sistema de transporte para o pagamento do seu deslocamento. Se os avanços chegaram para Elisângela, que agora, ao invés do vale transporte de papel, já usa um cartão com chip, tudo isso aconteceu há menos de 10 anos atrás, imagina então o que vai ser olhar para o futuro e imaginar o que a próxima década ainda vai trazer pra gente. Que legal, que bacana isso. Acho que sabendo de números assim fica mais fácil, né, da gente visualizar o tamanho disso tudo, ou no caso a magnitude disso tudo. Afinal de contas a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas. Agora, Paulo, vamos conversar sobre futuro, 2022, 2030, vamos colocar assim, futuro, né? Até mesmo porque não é tão distante, 8 anos se passam super rápido, né? Se passam assim em um piscar de olhos. Existe algo que vocês querem fazer para o futuro? Existe alguma perspectiva de, se, por exemplo, se incluir dentro do bilhete único outros modais? Como é que você acha que vai ser o transporte? Qual seria então o futuro? Quando eu digo qual que seria o futuro, na verdade, qual que seria a modernização que a gente poderia trazer para o bilhete único? Perfeito. O que é uma tendência mundial é a gente incorporar cada vez mais os passageiros de transporte a esse chamado universo digital. Hoje em dia nós pedimos comida através do digital. Hoje em dia nós fazemos a matrícula na nossa universidade, fazemos o gerenciamento de algumas compras que a gente faz de produtos, itens eletrônicos através do digital. E transporte também não pode fugir disso. Então, por exemplo, recentemente nós inauguramos e disponibilizamos para o fortalezense e para o passageiro também da região metropolitana que utiliza as 17 empresas operadoras do Sindônibus o pagamento através do QR Code. Então é uma simbologia que hoje é disseminada do ponto de vista de uso no mundo inteiro e não poderia ser diferente no Brasil. A pandemia ela veio reforçar muito esse conceito, né? Então o QR Code é uma inovação, lançamos recentemente, já tivemos mais de 4.000 pessoas em utilização e tem sido um êxito. As pessoas ainda pensar um pouco fora da caixa, na verdade uma quebra de paradigma, porque todo mundo já estava acostumado com o seu cartão
E via de regra, às vezes as pessoas têm um pouco de medo, porque estão usando ali o seu celular, tem medo de chamar a atenção, mas isso é uma coisa que aos poucos vai sendo minimizada e as pessoas, a tendência é que utilizem cada vez mais essa facilidade. A outra facilidade que nós já passaremos a fazer nos próximos dias é criar o conceito NFC. Então, NFC é um outro protocolo de comunicação que também, através do celular, as pessoas vão substituir os chamados plásticos ou cartões pelo seu cartão virtual ou cartão eletrônico representado no seu celular. Então, é uma outra forma também de provermos para a população cada vez mais instrumentos tecnológicos com a finalidade de acabar dentro dos veículos com a cédula e a moeda. Isso é coisa que ficou para trás, né? Sinal vermelho para uma rápida parada, mas o futuro da mobilidade urbana nos aguarda no próximo bloco. A gente volta já. Estamos de volta aqui no Mobilidade Urbana para mais uma entrevista. Mais um tema muito interessante nós vamos conversar hoje. Meu convidado de hoje é Vitor Macedo, ele é vice-presidente da Fundação City Nova. Vitor, tudo bem? Tudo bem, Márcio? Sempre um prazer. Prazer receber você mais uma vez aqui no nosso programa para a gente bater aquele papo gostoso, continuar, né, aquele papo gostoso que a gente começou. Eu queria perguntar para você como é que as cidades devem se preparar para planejar, buscar dados, enxergar o futuro nos próximos anos? Esse é um excelente ponto. Na mobilidade a gente tem que estar sempre atualizado, né? Assim, a mobilidade e o transporte é muito dinâmico. Você falou uma palavra que é crucial para todos aí, dados. Então, sem dúvida alguma, dados tem que ser a base de tudo. Dados são os dados que direcionam nossas ações, que nos possibilitam mensurar nossas ações. Mas além de dados, é importante também ter pessoas capacitadas, né? Então aí entra muito forte o papel da universidade, formar pessoas, técnicos bons para isso. Investimento é necessário também, mas eu diria que o principal hoje, né, o que está aí na vanguarda do que precisa ser feito, é encarar a mobilidade com inovação, com tecnologia e inovação. A gente viu que o modelo tradicional está ultrapassado, né, de pensar em ideias novas e tal, não dá para ficar fazendo mais do mesmo. Então é necessário investir com inovação, né? Trabalhar a mobilidade de forma intersetorial, não só como trânsito, mas como estratégia de desenvolvimento econômico, de saúde, de meio ambiente. Então eu diria que assim, cidades devem investir hoje em inovação e tecnologia para avançar nisso. Tá, agora como fazer, Vitor? Fortaleza, por exemplo, como fazer para pegar todos esses dados, essas informações, essa tecnologia, aplicar na mobilidade urbana para se tornar uma cidade inteligente? Eu diria que o primeiro passo é ter uma boa estrutura, né? Isso tem que passar por uma decisão forte de governo, então isso tem sido muito investido nos últimos anos na prefeitura, então essa decisão estratégica é fundamental. Depois disso é ter uma estrutura para isso, você ter equipamentos que coletem esses dados, sensores inteligentes. Hoje nós temos, por exemplo, todos os ônibus da cidade possuem GPS, Wi-Fi, e está o tempo todo mandando dados de velocidade, de ocupação. Os semáforos com laços inteligentes também. Então tem hoje uma série de sensores que isso municiam o poder público de informações, mas você precisa ter uma estrutura para isso, com pessoas capacitadas, com estrutura, enfim, com equipamentos que possam analisar e estar planejando isso o tempo todo. Ou seja, não dá para ser uma cidade inteligente sem usar dados e sem aplicar tecnologia. Sem dúvida. Eu diria que esse é o primeiro passo. Se a gente imaginar aí uma cidade inteligente, se a gente conseguisse construir uma cidade inteligente, a base eu diria que é tecnologia e dados. Mas hoje, quando a gente fala de cidade inteligente, é um conceito bem mais amplo, né? O próprio mundo evoluiu muito esse conceito de cidade inteligente. Antes era muito voltado para uma cidade inteligente, era uma cidade tecnológica, high-tech, né? Hoje os rankings de cidades inteligentes, eles levam em consideração outros indicadores, como o acesso da população a determinado serviço, englobam também outras variáveis como saúde, meio ambiente. Então, para se tornar uma cidade inovadora, isso assim é base, mas é preciso também mensurar outras variáveis, né? Por exemplo, um dos indicadores muito interessantes que Fortaleza lidera no país, hoje metade da nossa população mora até 300 metros de uma ciclovia ou ciclofaixa, então tem muito acesso. Isso é um indicador que é monitorado. Quantas pessoas possuem uma estação por perto ou possuem uma linha de ônibus passando? Qual o acesso dessas pessoas? Então, tudo isso são variáveis que compõem a estrutura de uma cidade inteligente.
E no trânsito, segurança sempre tem que vir em primeiro lugar, acompanhada de prevenção e informação. É o quadro Siga essa dica. Oi, eu sou o de Israel Brasil, estou aqui hoje para falar da utilização correta do capacete. Ele é obrigatório para motocicletas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos. Ele deve estar afivelado com a cinta jugular e engatada e é obrigatório também utilizar a viseira baixa ou o óculos de proteção. Eles devem ter o selo de aferição do Inmetro e também conter os adesivos autorrefletivos nas partes laterais e traseira do capacete. Eu falei para o quadro Siga essa dica. Mudando de assunto agora, falando sobre carros elétricos. Eles realmente trazem um benefício para a mobilidade urbana, Vitor? Como é que isso acontece na prática? Os carros elétricos estão inseridos aí dentro de uma pauta que é fundamental, né, que é da eletromobilidade. Eu acho que mais interessante do que falar especificamente do carro elétrico é falar disso como um todo. A eletromobilidade a gente vê no próprio carro elétrico, no patinete elétrico, na bicicleta elétrica, até o ônibus elétrico, né? Então hoje a mobilidade elétrica ela é uma pauta, e os carros estão inseridos nela, que são fundamentais. Primeiro pela pauta ambiental, são veículos que não possuem combustão, eles não poluem. O ruído deles é bem menor, então tem toda a questão também de poluição sonora. Então eles são veículos que estão aí, é uma estratégia que está na vanguarda. Então eu diria assim que é uma solução, é uma boa solução que está sendo ainda descoberta, tem muitas respostas a serem dadas, né, como a gente consegue produzir essa energia suficiente para movimentar todo um sistema de transportes. Mas é o que os países que estão na vanguarda estão investindo. Você falou sobre patinete. Você acha que é possível utilizar o patinete para longas distâncias? E ele já tem sido bastante usado em Fortaleza? Tem sido, é um veículo que está crescendo muito o uso dele, né? A gente tem alguns dados, por exemplo, entregas de delivery, já são quase 2 a 3% que representam já de patinetes. Sem dúvida, é um veículo que tem muitos benefícios. Ele tem o benefício da praticidade, você consegue sim atingir longas distâncias com ele. É fácil, de fácil uso, né? Ele não polui. Tem um potencial de reduzir os veículos maiores, né, individuais, os carros, por exemplo. Então é um transporte que tem muito potencial. Agora, como todo transporte novo, ele tem muito a ser evoluído, né? Tomando como exemplo que a bicicleta, né? A bicicleta existe há 200 anos e as cidades ainda estão aprendendo a conviver com ela, né? O patinete existe aí há 20 anos, o elétrico pelo menos 10, 20 anos. Então é necessário ainda as cidades se regularem, claro, tem uma infraestrutura boa para isso, para recebê-los. Então isso passa por regulação, passa por uso, mas nada impede que esse veículo já possa ser usado, possa ser testado, que eles possam assim, ser disseminados nas cidades. Já está sendo muito utilizado na Europa, por exemplo, que são cidades que têm uma infraestrutura mais adequada. E agora a gente faz uma parada para o quadro Ponte Aérea, sempre uma conexão com um especialista que traz um assunto muito importante para a gente. Vamos ver. Oi, sou Daniele Nina Távora, sou arquiteta e urbanista, especialista em política e planejamento urbano e mestre em antropologia urbana. Comecei a usar esse termo, né, cidade possível, nas redes sociais, com o intuito de evidenciar o meu acreditar que podemos mudar a forma que concebemos a cidade. Mostrar boas práticas de projeto, né, e mostrar que nós podemos nos corresponsabilizar, co-criar o território que estamos inseridos. A cidade, ela deve ser pensada interseccionalmente, né, transformada para ser mais justa e democrática. Então, a cidade possível é uma cidade que eu acredito que o espaço urbano pode ser um lugar em que é possível ser ouvido, mas também um espaço pelo qual se luta, né? E que uma cidade possível é uma cidade próxima, cotidiana, diversa. Então, acho que no que condiz com a mobilidade, né, a gente está em um momento potencialmente revolucionário no tempo. As escolhas que a gente faz agora da mobilidade, elas vão definir as nossas cidades e sociedades nos próximos anos. E eu acho que ao tratarmos sobre conceito, eu acredito no que se limita nessa esfera de mobilidade, o grande passo seria a sua redefinição de entendimento e de narrativa. A gente está programado a falar sobre mobilidade em termos técnicos difíceis, há narrativas duras, a separar por grupos, temos pedestres, motoristas, ciclistas, e continuamos programados a pensar que mobilidade e transporte é o que leva de um ponto A para um ponto B
E temos diferentes tipos de modais que fazem esse meio, né, de transporte. Mas eu acho que essa ressignificação de entendimentos, ela acontece de tempo em tempo. Quando a engenharia do transporte ela nasce como um campo de disciplina, um campo disciplinar lá atrás, em 1920, ela vem falar com uma nova linguagem, né, sobre as ruas. Antes, as ruas, mileniamente, era local de encontro, comércio e lazer. A partir dessa nova ótica, né, de cidade com a engenharia de transporte, se encaixava muito melhor uma cidade automotiva, com mais carros elétricos, com mais carros mais seguros sem condutores, viadutos, túneis, semáforos inteligentes. A tecnologia está aí para isso. Mas o que isso, de fato, vai mudar no espaço urbano da nossa cidade, né? O espaço da rua para carro, ele vai continuar o mesmo? Acho ótima essa questão da tecnologia ligada ao meio ambiente. Com certeza os carros elétricos eles são muito melhores para o meio ambiente. Mas isso realmente conseguiria mudar a nossa maneira de usar a cidade, de estar na cidade? Então acho que essas escolhas que a gente faz para essa cidade possível, né, ela merece toda essa atenção. Porque essas escolhas de linguagem, de realidade, do que defendemos, eles vão determinar nosso cotidiano, a qualidade e o desenho de um espaço público e como a gente se relaciona nesse espaço. E somente se a gente se desafiar a mudar esse pensamento padrão da mobilidade, é que a gente vai conseguir alcançar essa mudança radical, né? Então, por exemplo, pesquisas mostram que o ciclista holandês, ele percebe a cidade de uma maneira diferente. Isso já está comprovado por sociólogos. Você ser ciclista, você tem encontro com a diversidade da rua, com pessoas, você tem um senso de pertencimento, senso de influência, senso de integração com o espaço, né? Esse senso de vizinhança e participação do cidadão, ele aumenta, ele enxerga a cidade de outra forma. É começar a trabalhar de uma maneira lúdica e flexível, expandir esses horizontes do entendimento da mobilidade e entender que a rua, ela não é mais só esse local que ela está para ser cortado por diferentes meios de transporte e de levar de um ponto A para um ponto B, mas que ela possa novamente se tornar um espaço público no qual a sociedade se forma e interage, né? E aí eu acho que isso muda muito vários tipos de lógica e ajuda essa cidade, uma cidade que a gente imagina ser a melhor para viver. Eu quero emendar aqui uma pergunta sobre isso, né? A gente vê São Paulo, uma referência no Brasil, já o uso de patinetes, a gente vê caminhando ali por algumas avenidas, a gente vê os patinetes lá encostados e tal, que fazem parte de uma rede, né? Como é que está isso em Fortaleza? Já existe algo semelhante? Algumas cidades testaram próximas aqui, não deram muito certo, né? Então deram um passo atrás, estão reavaliando para trazer de volta. Tem muitas dúvidas a serem respondidas, se o modelo dockless, que é aquele que você deixa o patinete em qualquer esquina, em qualquer lugar, se ele funciona bem, se a cidade está preparada para isso, como é que é o convívio do patinete ou com o pedestre, ou com a bicicleta, ou ele disputando ali com o carro na via. Então tem muitas respostas ainda. O que a gente tem a gente vai, brevemente vamos iniciar um piloto aqui na cidade para começar a testar isso em caráter ainda experimental, para ajustar tudo isso antes de expandir para a cidade inteira, né? Para a gente finalizar, Vitor, eu queria que você falasse sobre o transporte do futuro. Já dá para saber qual vai ser o transporte do futuro e como é que ele vai beneficiar a sociedade? Márcio, eu acredito que sim. A gente tem, claramente, o modelo atual está esgotado, né? A gente vê cidades crescerem nos últimos 50 anos, isso trouxe congestionamento, acidente, poluição. Então, sem dúvida, o transporte do futuro ele passa aí por palavras como compartilhamento, como sustentabilidade ambiental, daí entram muitos veículos elétricos, como redução da dependência do transporte individual, né, migrar para o transporte público. Então eu diria que o transporte do futuro ele vem mais como um serviço para todos, assim, ter opções, dar opções. E as cidades que estão na vanguarda, aí, cidades como Copenhague, Amsterdã, enfim, já estão alguns passos à frente, por exemplo, de proibir veículos a combustão, por exemplo, de proibir circulação de carros em centros adensados. A gente está muito longe disso, claro, mas isso já vai dando sinais de como é que são as cidades do futuro nesse aspecto, né? São cidades onde eu possa resolver algo sem precisar ter um veículo, onde eu possa encontrar o veículo que eu quero, seja um patinete, um carro elétrico, uma bicicleta ou um ônibus na esquina de casa. As cidades, os transportes do futuro certamente passam por sustentabilidade ambiental e compartilhamento, sem dúvida. Muito bem. Eu conversei aqui com o Vitor Macedo, ele é engenheiro, vice-presidente da Fundação City Nova. Vitor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, muito bacana esse papo. Obrigado, sempre um prazer.
Finalizamos aqui mais um Mobilidade Urbana, mas a gente volta a se falar no próximo episódio. Eu espero você. Tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.